EPICAR, Minas Gerais. Sendo x pertencente ao intervalo de 0 até 2π, a interpretação gráfica no ciclo trigonométrico para o conjunto solução da inequação menos 8 seno à quarta de x mais 10 seno ao quadrado de x menos 3 menor do que zero é dado por... Aí vem as alternativas. Então vamos lá. Menos 8 seno à quarta de x mais 10 seno ao quadrado de x menos 3 menor do que zero é uma inequação trigonométrica, tá bom? O que é o seno à quarta? O seno à quarta nada mais é do que menos 8, né? Seno ao quadrado de x elevado ao quadrado, mais 10 seno ao quadrado de x menos 3 menor do que zero, tá bom? Agora aqui a gente vai recorrer ao método fazendo o seno ao quadrado de x igual a y, tá? Para fazer uma mudança de variável. Então, vamos lá. Vai ficar menos 8 y ao quadrado mais 10 y, porque o seno ao quadrado vale y, menos 3 menor do que zero. O que nós temos aqui? Uma inequação do segundo grau, tá bom? Quem que é o A? Vamos recorrer à forma de Bhaskara para resolver isso aqui, a forma resolutiva do segundo grau. O A é menos 8. O B é 10 e o C vale menos 3. Delta é B ao quadrado, então vai dar 100. Menos, com menos, continuará sendo menos. 4 vezes 8 vezes 3 dá 96. Então, o delta ele vai valer 4. Tá? O y. Y é igual a menos B, então vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz do 4, que é 2, tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A, que vai dar menos 16, que é 2 vezes o valor menos 8. Tá bom? O que nós temos para o y'? Menos 10 com 2 dá menos 8. Então, vai ficar menos 8, 16 avos. O que nós temos para o y duas linhas? Menos 10 com menos 2 dá menos 12. Menos 12 com menos 16 avos. Aí, vamos simplificar um pouquinho. Isso aqui é igual a 1 meio positivo, tá bom? E esse daqui é igual a 3 quartos também positivo. Muito bom. Como nós fizemos a mudança aqui do seno ao quadrado igual a y, mas antes disso, como nós resolvemos aqui a inequação, encontramos duas variáveis, nós precisamos agora analisar o estudo do sinal da função, tá? Como a concavidade dessa função é voltada para baixo, e as raízes dessa função é meio, não, 3 é meio mesmo, meio é primeiro, né? Menor, meio e 3 quartos, nós temos o quê? Que positivo está dentro e negativo está fora da raiz, fora das raízes. É o estudo do sinal, tá bom? O que nós estamos buscando? Valores menores do que zero. Valores menores do que zero. E onde está o menor do que zero? Está antes do meio e está depois do 3 quartos. Só que como foi feito uma mudança, a gente tem que voltar agora aqui, tá bom? Voltando no seno ao quadrado de x, aí no caso menor que y, tá? Por causa da inequação. Só que como nós temos dois valores para as raízes, então a gente vai analisar os dois valores. Veja bem, então vai ficar seno ao quadrado de x menor que meio ou seno ao quadrado de x maior que 3 quartos. Maior que 3 quartos. Eu vou até tirar esse menor aqui e vou colocar um igual, para não confundir, tá bom? Mas, como nós temos aqui no estudo do sinal valores menores do que meio, e aqui valores maiores do que 3 quartos, são os dois valores de y encontrados nessa mudança que tem que satisfazer os dois lados. O seno ao quadrado de x menor do que meio, ou o seno ao quadrado de x maior que 3 quartos. Tá bom? Continuando. Tirando o quadrado ali, vai ficar seno de x menor
que mais ou menos, certo? Mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Por que raiz de 2 sobre 2? Porque se você tira o quadrado, vem raiz. Raiz de 1/2 é 1 sobre raiz de 2, que racionalizado dá raiz de 2 sobre 2. Ou seno de x é maior que raiz de 3 sobre 2, mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 3, continua raiz de 3, e raiz de 4 é 2. Nesse caso aqui, pelo fato do seno estar ao quadrado, é como se nós teríamos que utilizar de novo um estudo do sinal para essa função do segundo grau. Não muda, tá bom? Veja bem, o que nós temos aqui? Se o seno é menor que raiz de 2 sobre 2 positivo e negativo, no estudo do sinal, a concavidade é voltada para cima, as raízes aqui é menos raiz de 2 sobre 2 e aqui é raiz de 2 sobre 2, e o intervalo vai ser por dentro. Por que por dentro? Porque é menor. Menor é negativo. Menor do que zero, valores negativos. E os valores negativos estão dentro da concavidade. Nesse caso, que é maior que raiz de 3 sobre 2, o raiz de 3 sobre 2 negativo está aqui, a primeira raiz, e a segunda raiz aqui é o raiz de 3 sobre 2. No caso de ser maior, maior é positivo. E positivo, né, maior do que zero, positivo, eles vão estar por fora da raiz. Ou seja, menos é menor que menos raiz de 3 sobre 2 e maior que o raiz de 3 sobre 2. Analisando esses dois intervalos no ciclo trigonométrico, para a gente já ir na solução da inequação, nós vamos ter o seguinte. Marcando esses valores no ciclo trigonométrico, o que nós sabemos? Nós sabemos que o seno que dá raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45 graus. Então, nós temos aqui 45 graus, que em radianos é π sobre 4. Π sobre 4. Mas também, lá no quarto quadrante, nós temos um valor. Quarto quadrante não, perdão. Lá no terceiro quadrante, nós também temos um valor em que o seno dá π sobre 4, 45 graus, né? Que é o 3π sobre 4. 3π sobre 4, que é o 135 graus, representado por 3π sobre 4. Só que agora, o seno também pode ser negativo, que é o menos raiz de 2 sobre 2, certo? E o menos raiz de 2 sobre 2, ele também tem duas representações no ciclo trigonométrico. Uma está no terceiro quadrante e o outro está no quarto quadrante. Um é o 7π sobre 4, que é o 315 graus, e o outro é o 5π sobre 4, que nada mais é o 225 graus, tá bom? Como o valor do seno, aqui nessa primeira representação, ele tem que estar entre esses intervalos, o menos raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 2 sobre 2, é como se no ciclo trigonométrico ele estivesse caminhando aqui dentro desses resultados. Ou seja, então nesse caso, os arcos variam de acordo com essa representação, passando pelo primeiro e quarto quadrante, nesse intervalo, e no segundo e terceiro quadrante, nesse intervalo. Agora, analisando o outro lado da situação, onde nós temos o menos raiz de 3 sobre 2 e o raiz de 3 sobre 2, também no seno, o seno que dá raiz de 3 sobre 2 é os 60 graus. E os 60 graus nada mais é do que π sobre 3. Então, vamos marcar aqui, π sobre 3. Só que, tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante, nós temos dois valores que representam o seno de raiz de 3 sobre 2. π sobre 3 e o 2π sobre 3, que é os 60 graus, e aqui os 120 graus. Só que como também ele pode ser negativo, então nós vamos lá agora no quarto e no terceiro quadrante. No quarto quadrante, nós temos o 5π sobre 3. O 5π sobre 3, que é o 300 graus,
E nós temos também o 4π sobre 3, que é o 240 graus, que ambos têm o valor do seno como menos raiz de 3 sobre 2. Agora é o seguinte, como o seno pode ser menor que menos raiz de 3 sobre 2, e menor que menos raiz de 3 sobre 2, o arco vai caminhar para baixo. Ou seja, então eles vão fazer esse deslocamento no intervalo. E como ele pode ser maior que raiz de 3 sobre 2, eles vão ter que fazer esse movimento no intervalo, certo? Analisando a situação que nós concluímos as respostas aqui no intervalo de raiz de 2 sobre 2 negativo, raiz de 2 sobre 2 positivo, e o menos raiz de 3 sobre 2 e o mais raiz de 3 sobre 2, a única alternativa que está nessa perspectiva é a letra B. Ou seja, a resposta correta é a letra B.